7h31. Repita. 7h31. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL. Vamos conversar sobre o primeiro ano de mandato frente à terceira maior cidade de Santa Catarina, que é Blumenau. Prefeito, seja muito bem-vindo novamente ao Jornal da Manhã. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Maurício. Bom dia, Franciele. Bom dia também a todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Pra gente começar o nosso bate-papo por aqui, como é que o senhor avalia esse primeiro ano de mandato? Na sua lista de metas, tudo que o senhor queria fazer, conseguiu fazer no ano de 2025? Sim, Maurício, nós tivemos bastante desafios, né? O primeiro ano é sempre assim, pegamos o município e a gente precisa acertar as contas, precisa passar um pente fino em todos os contratos. Isso a gente fez com muita seriedade, né? Principalmente naqueles contratos que tem muita prestação de serviço público, para que a gente conseguisse fechar no final todo o orçamento e fazer com que esse orçamento seja efetivo lá na ponta para as pessoas. Então, dentre isso, também outros desafios a gente enfrentou, mas também conseguimos colocar em prática outros projetos, né? Lançamos obras, inauguramos um novo hospital, né? Que Blumenau, em 101 anos, foi mais um hospital público criado aqui na nossa cidade para atender ao público. Já temos mais de 3.000 atendimentos às pessoas, totalmente gratuito, atendimento pelo SUS, enfim, todo o nosso planejamento colocado em prática para que esse segundo ano a gente consiga efetivamente aquilo que não conseguiu ou que não fez, né, efetivamente no primeiro ano, porque a gente precisa fazer os projetos. Nesse ano a gente está colocando tudo em prática aí com a nossa equipe. Prefeito, ano passado gerou uma polêmica bem no início do ano, quando a prefeitura anunciou, né, e foi feito até um comunicado também pelos seus perfis, um orçamento de 372 milhões de reais, no caso um déficit nesse orçamento, né? A partir desse ano o senhor trabalha agora com um orçamento o qual o seu governo criou e aprovado também pela Câmara, né? Eu queria que você explicasse um pouco como é que estão as contas da prefeitura agora em relação ao anúncio do ano passado e considerando agora o orçamento para 2026. Lembrando que esse ano já tem aí um déficit de 64 milhões de reais por conta do subsídio da passagem do transporte público, né? Sim, a gente trabalha sempre com um cobertor muito curto, né? Dentro do orçamento, mas com todas as providências que a gente tomou no ano passado, a gente conseguiu fechar o caixa da prefeitura, né? No momento em que equilibrar essas contas com despesas versus receitas. Eu preciso sempre registrar o apoio do governador Jorginho Melo. O estado de Santa Catarina está muito presente em Blumenau e diversos projetos a gente conseguiu colocar em prática já no primeiro ano, justamente pelo apoio e pelo envio de recursos do estado de Santa Catarina. Então, com esse sentido, a gente fechou as contas e agora o orçamento projetado para esse ano, para que também a gente coloque, né? Principalmente, a gente tem os nossos serviços essenciais. Então, com a educação é uma prioridade assim que eu não abro mão. Todos os dias a gente está conversando, está planejando, com grandes investimentos. Vamos inaugurar ampliações de escolas agora já no início do ano letivo. Enfim, a gente está trabalhando bastante na saúde para que as pessoas tenham, né, as condições que, quando precisar, a pessoa, o seu familiar, tenha um atendimento também de prioridade, com muita atenção. Então, toda esse nosso trabalho de primeiro ano foi para deixar equilibrado todas essas contas, para nesse ano que a gente já trabalha com o nosso orçamento. Como disse bem o Maurício, o subsídio está previsto no orçamento para pagar, porque essa conta não fecha. Mas eu já entro aqui até no tema, Maurício, se me permite, dizendo o seguinte: pela primeira vez em todos esses anos de contrato, a prefeitura, através da minha determinação, em dezembro, nós entramos com uma revisão técnica extraordinária. Revisão da tarifa mesmo, abrindo as planilhas. Por que eu digo pela primeira vez? Todas as vezes que existe, né, ou que já existiu uma revisão extraordinária, ou seja, aquela fora, né, da rotina, sempre foram as empresas que pediram, né? Por exemplo, eles pedem porque querem aumentar a tarifa, preciso fazer isso, todo ano acontece. Mas dessa vez, como disse, pela primeira vez no transporte coletivo e também com a questão do esgoto, né, lá da BRK, pela primeira vez a prefeitura entrou, por minha determinação, com uma revisão extraordinária, abrindo as planilhas de custos, por exemplo, da empresa da Blumob aqui, que presta serviço de transporte coletivo. Por que isso é necessário? Porque a gente precisa entender ali dentro, e eu estou disposto a fazer essa grande revolução no transporte, no sentido de
onde vai o gasto, para onde vai, e a gente já identificou algumas inconsistências aí, e agora já está sob análise da AGIR, que é a agência regulamentadora. O que vai acontecer? Ela faz essa primeira análise, encaminha para as empresas, para os órgãos envolvidos, todos eles fazem ali as suas manifestações, depois a gente começa a fazer reuniões. E eu espero que ao final dessas reuniões a gente consiga efetivamente dizer, olha, se tiver e se for identificado qualquer déficit, qualquer dificuldade ou erro, enfim, nessas planilhas de cálculos, a gente vai conseguir chegar numa tarifa mais justa para a população e principalmente com um transporte público de qualidade. Isso eu não abro mão. O que eu tenho dito e tenho feito durante todo o ano é que quem manda no contrato é o interesse público. Não é um contrato bom para a empresa, um contrato bom para a prefeitura, é um contrato bom para quem usa o transporte público. Então, nessa forma a gente tem seguido com muita seriedade e realmente apertando onde precisa apertar e fiscalizando principalmente os grandes contratos da nossa cidade. Já pensando em 2027 em relação ao transporte público, a prefeitura vai conseguir segurar o preço da passagem? É o que a gente quer fazer. Esse modelo de transporte público agora com todas as planilhas abertas e durante esses anos, esses meses que começam, o ano de 2026, com toda a análise que a gente vai fazer, eu quero de forma muito transparente apresentar para a população. Olha, a gente consegue baixar, consegue fazer, ou se tiver inviável, a gente precisa buscar outras soluções. O que não dá é as pessoas reclamarem, e muitas vezes com razão, que às vezes falta ônibus ou não é de qualidade, e aí no final ainda ter que pagar caro ou a prefeitura pagar. O que acontece é que quando eu assumi a prefeitura em 1º de janeiro do ano passado, nós tínhamos 17% dos ônibus com ar-condicionado. Hoje nós passamos já de 60% dos ônibus com ar-condicionado. Mas isso impacta na fatura. Nós temos ônibus novos, são 63 só comprados agora, no final do ano. Isso impacta também na tarifa do transporte público. E na verdade, no final, todo mundo paga a conta, ou através do subsídio que a prefeitura precisa repassar, ou através da tarifa. Então é essa conta, esse equilíbrio que eu estou tentando buscar, para que todas esses gastos com o transporte público, eles consigam estar inseridos na tarifa, mas seja uma tarifa reduzida, justa, para que as pessoas possam pagar e o sistema se pagar, ao final, e não precisar ainda faltar tirar dinheiro muitas vezes de outros lugares, outras áreas da administração para ter que colocar no transporte público. Então, como essa questão dos contratos, tanto a questão do transporte coletivo como agora, o senhor mesmo comentou da questão do esgotamento sanitário, eles estão sendo revistos. Pode haver alguma mudança ainda agora em 2026 em relação a esses 2 contratos especificamente? Pode sim, justamente por isso. Como falei, e até agora eu sou o prefeito que tive coragem de determinar uma abertura de uma revisão extraordinária dessa. Prefeita, isso envolve muita coisa. Perdão, prefeito, a gente tem um problema histórico aqui na cidade de Blumenau, que é a falta de água, principalmente que se agrava agora no período do verão. Entra dezembro, janeiro, muitas famílias, os ouvintes da Jovem Pan mandam mensagens aqui pra gente falando que não chega água até nas torneiras. A ETA 5 entra a operação agora em 2026 e vai resolver de fato o problema da falta de água, esse problema crônico, histórico? São muitos e muitos anos sem o devido investimento pelo poder público. A cidade cresceu muito, e ela continua crescendo, principalmente o número de pessoas que vêm para cá buscar oportunidades, buscar emprego, buscar uma melhor qualidade de vida, e com isso os serviços públicos não acompanharam esses investimentos. Então, por isso que hoje a ETA 5, ela vai abastecer toda a área norte da cidade. São mais de 200 mil pessoas que podem ser impactadas, através dessa grande obra. Investimento histórico também do SAMAI na região, justamente por isso. Como foram alguns anos que não realizaram esses grandes investimentos, agora a gente está fazendo e vai dar um grande alívio para toda essa região. O que acontece ainda, é importante dizer que muitas vezes quando a gente faz uma melhoria na rede, ou na captação, na distribuição, e aí a gente faz a pressão para chegar lá na ponta, onde muitos anos atrás colocaram lá vamos falar aqui bem simples para as pessoas entenderem, colocaram um cano para que a água chegasse lá na ponta, às vezes num morro, num bairro mais afastado. E aí quando a gente coloca a pressão hoje, esse encanamento tem 40, 50 anos, aí ele estoura.
né? Então aí dá os vazamentos, dá os problemas. Mais uma vez, a gente está investindo, está fazendo a troca, a substituição. Então os investimentos são aumentar a capacidade de produção e distribuição dessa água, né? Com captação mais tecnológica. Agora a gente está tirando a captação da usina do Salto e trazendo mais perto ali da ETA 2. Isso vai mais do que dobrar a capacidade de captar água, né? A quantidade de água captada, a distribuição, o armazenamento dessa água também, investindo em novos reservatórios nos bairros, justamente por isso, prevendo os meus planejamentos da nossa administração é sempre para 20, 25, 30 anos. Então o que eu quero entregar, né, ao final desse meu primeiro mandato, é justamente dizer para a população, em 20 ou 30 anos nós não teremos problemas com a quantidade de água, né? E trabalhando principalmente também na distribuição para que essa água chegue em todas as residências e com qualidade. Afinal de contas, se a gente paga um serviço, a gente quer que ele seja bem prestado. Bom, vamos falar agora, entrar no assunto primeiro sobre segurança, que é um assunto que o senhor, primeiro, tem entendimento também do que fala, né? Até por ser delegado, mas vamos falar sobre a questão das câmeras de inteligência artificial, cinturão de segurança. Você falou bastante também sobre isso no ano passado. Foi feito um cinturão de segurança na Oktoberfest Blumenau. Esse cinturão vai acontecer no centro da cidade, nos bairros aqui de Blumenau também? Vai sim. É um grande projeto, né? A gente está fazendo uma parceria público-privada. Esse projeto todo já está desde o ano passado, até agora na sexta-feira que vem eu tenho uma reunião no Tribunal de Contas. O que a gente fez? Preventivamente a gente encaminhou o projeto para o Tribunal de Contas, verificar antes e aí dar o ok para que a gente possa lançar esse grande contrato. Serão mais de 2.500 novas câmeras. Já com inteligência artificial? Todas elas com inteligência artificial, com a utilização de reconhecimento facial, em toda a cidade, em todos os bairros. Para se ter uma ideia, eu oficiei a Polícia Civil e a Polícia Militar e pedi para eles, onde é que vocês acreditam que nós precisamos ter um monitoramento? Então, apesar de eu já ser delegado e conhecer muito bem alguns pontos da cidade que eu sei que precisariam de um monitoramento para trazer segurança para as pessoas, mesmo assim eu ouvi. Então isso é inédito também, sabe? O gestor público municipal ouvindo quem efetivamente tem conhecimento de segurança pública. E já tenho em mãos todos os pontos em que a Polícia Militar e a Polícia Civil identificaram que é para a gente colocar câmeras para ter esse monitoramento e trazer a segurança para as pessoas. Então o projeto ele está pronto já desde do início do segundo semestre do ano passado. Está apenas esperando o ok do Tribunal de Contas para colocar isso na praça, para lançar essa grande licitação e para que a gente possa ter efetivamente esse cinturão, esse acompanhamento de tudo que acontece, seja com veículos, com pessoas, com reconhecimento facial, com reconhecimento de objetos, aí sim, utilizando a inteligência artificial. A gente precisa ter e garantir para o cidadão que ele vá ter segurança e inibir a ação dos criminosos. Isso a gente já tem feito muito, todos os índices, né, estão baixando no nosso município, porque quem vem para cá para cometer crime sabe que é muito difícil sair impune. Então, com isso, a gente vai impedindo ou inibindo a ação desses criminosos e trazendo mais segurança, trazendo a sensação de segurança para as pessoas. Será uma das maiores operações de segurança e de vídeo monitoramento aí de todo o estado, até do Brasil, a gente vai ter aqui em Blumenau. Falando justamente sobre isso, sobre esses bons índices de segurança aqui na cidade de Blumenau. Ano passado não teve nenhum registro de feminicídio, né? Uma das promessas da campanha do senhor era o investimento na Guarda Municipal Armada. Diante desse cenário de bons índices de criminalidade aqui que tem baixado, né? Se faz mesmo necessário? Se faz sim. Há uma porque os índices, eles às vezes baixam, às vezes podem voltar a subir. A gente não pode esquecer que nós estamos ainda com a esquerda no poder. E tendo esse cenário nacionalizado, é muito difícil a gente conseguir trabalhar com a segurança, os policiais terem essa tranquilidade para trabalhar, porque há quase uma perseguição às vezes quando a gente faz o correto. Então em Blumenau nós vamos fazer a nossa parte. A gente vai entregar essa guarda municipal que deve sair esse ano do papel. O que aconteceu ano passado? Orçamento, né? Não era prevista a guarda municipal, todos os estudos sendo realizados. Ontem tive uma reunião ainda com os meus secretários para que a gente possa mais uma vez sentar com o Ministério Público. Veja como eu faço tudo preventivamente. Eu não penso sozinho dentro da caixa e depois isso vem para fora para tentar para as pessoas analisarem. Eu primeiro converso com os órgãos que podem estar envolvidos e a gente vai mais uma vez sentar com o Ministério Público para ver
e para decidir, né, bater o martelo no modelo que a gente vai criar para depois lançar isso. Então nós vamos ter uma mudança legislativa, né? Vou encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores para que os vereadores consigam, né, e possam também ter a oportunidade de discutir esse projeto junto à comunidade, e assim que aprovado a gente vai poder lançar concurso público para contratar guardas de trânsito, guarda de trânsito também, né? E mais os guardas municipais efetivamente com possibilidade, né, da utilização de arma de fogo para cuidar além do patrimônio da cidade também da segurança. Então vejam, né, que eu não fico esperando e dizendo, esse não é problema meu, é problema do Estado, é problema do, enfim, eu vou sim investir nessa segurança, nesse quesito em Blumenau, para que a nossa cidade continue sendo a cidade mais segura do Brasil. Vejam o título que nós temos agora, né, no ano passado reconhecida. Os municípios entre 200 e 500 mil habitantes, Blumenau se destaca como destino, como a cidade mais segura do Brasil. Isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente tem investido, com as condições que a gente tem feito e trabalhado em conjunto com as forças de segurança. Enfim, isso tudo gera, no final, uma maior segurança para a nossa comunidade. Já tem ideia da projeção de investimento para a implantação da Guarda Armada? Tenho. Em princípio, assim, a gente deve investir uns 50 milhões de reais, mas não de início, eu digo, quer dizer, não de uma só vez, né? Porque a gente vai lançando e depois também captar recursos para manter, né? Para manter a guarda, para equipar, tudo isso tem essas previsões, mas também a gente precisa fazer essa alteração legislativa, que é o início, né, da prática, depois para colocar em prática a nossa guarda. Nós estamos conversando com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, aproveitando, né, que a gente está falando sobre coisas que em tese, né, não são do município resolver, mas às vezes acaba sobrando para o município. Você acabou bancando a parte de iluminação, onde seria do DENIT, na BR-470, ali no trevo do Badenfurt. Eu queria saber se existe essas outras possibilidades de fazer isso em outras regiões, né, na verdade, que compreende também a BR-470. A gente tem também um problema bem grande em relação à via expressa, né, na BR-470, pegando a via expressa, a gente sabe que tem problema de iluminação ali, e não só disso, mas também a questão das placas, que não indicam que ali é a via expressa, que é Blumenau. Isso está no cronograma da prefeitura de talvez trazer para o município resolver essa parte no planejamento? Tem. Na verdade, a gente acaba não resolvendo tudo porque falta no final o orçamento. Mas efetivamente, né, vem um ministro aqui para inaugurar um viaduto que é importante, óbvio, para o nosso trânsito, mas o viaduto que 50 metros na frente já termina, porque a obra não está ainda concluída, e a segurança viária deixa muito a desejar. Então eu resolvi investir, e não só ali no complexo do Badenfurt, mas também a gente já fez as rotatórias da Samuel Morse, lá na Fortaleza Alta, também com iluminação, né? E até mesmo sinalização em alguns pontos nesses acessos, porque a gente precisa dar segurança para o pedestre, né? Para o ciclista que está também indo geralmente para o trabalho, voltando, né? Ou da escola, tem crianças, tem adolescentes, e também segurança para quem dirige seu veículo, para enxergar, né? Quem está também no trânsito. Então a gente tem investido nisso. Em outros pontos nós também faremos, tudo dentro, claro, dessa limitação orçamentária. Mas veja também, independente de quem está lá no governo federal, a gente encaminha todas as demandas e os pedidos que Blumenau merece, né? O que eu não consigo entender é que parece que às vezes a gente precisa ficar passando pires, pedindo moeda, pedindo migalha, e não é o que é de direito nosso. Nós pagamos os nossos impostos e praticamente 90% fica em Brasília. Então o nosso trabalho é trazer esses recursos para cá. Nós temos deputados federais, nós temos deputados estaduais, muitos deles estão encaminhando recursos para Blumenau, estão vendo essa importância, né, de trazer esses recursos para cá, e a gente continua, né? Principalmente na área da saúde. Na área da saúde nós temos um déficit, no final do ano passado era de 27 milhões de reais. O que quer dizer isso? O governo federal tem que passar um recurso, né, via SUS para o município, para que a gente possa pagar as consultas, pagar os hospitais, e no final, só entre os hospitais Santo Antônio, Misericórdia e o Santa Isabel, nós estávamos com um déficit de 27 milhões de reais. Isso porque Blumenau não pagou 2024 e até o final do ano passado não tinha pago 2025 ainda.
porque o dinheiro é federal, o dinheiro não vem. Aí chega no final do ano, um recurso que a gente poderia aplicar em outra área ou de outra forma, eu preciso coloquei mais 5 milhões e meio de reais do orçamento da cidade para poder pagar os hospitais. Eles não podem trabalhar de graça também, precisam, né? Inclusive para pagar folha de pagamento desses servidores. Então, os 27 mais os 5 milhões e meio, agora a gente já passa dos 32 milhões de reais de déficit. É o que o governo federal deve para Blumenau. Né? Isso eu não estou falando de juros, não estou falando de correção, nada, porque são alguns anos. Falando do valor bruto. O valor bruto. Então, você imagina se esse valor efetivamente chega aqui na cidade, no mesmo dia nós temos estrutura para contemplar e para atender a nossa população. A gente precisa do recurso e digo mais uma vez, recurso que é devido para a cidade. Ninguém aqui está pedindo a mais, né? A gente precisa receber de volta todo aquele dinheiro que a gente paga nos impostos, que nos últimos também 2 anos agora tem aumentado os impostos e criado os impostos aí praticamente todos os meses tem um novo para pagar. Em relação ainda à Via Express, que é uma das portas de entrada aqui da cidade de Blumenau, existe uma previsão então de um cronograma para se resolver, fazer essas melhorias ainda nesse ano de 2026? Existe sim, o governador do estado já determinou, porque ali teve a troca também da empresa que estava fazendo a obra, determinou que essa obra termine, ou pelo menos, né, seja feita a ligação até a Rua Guilherme Schaff, para que ela tenha pelo menos utilidade, né? Para que as pessoas possam utilizar mais uma opção. Até o final dela, um projeto que foi apresentado na época pelo governador Moisés, segundo agora os estudos do governo do estado, ele praticamente é inviável nesse momento, porque é mais de R$1 bilhão de obra, né? Fora a falta, porque na época foi lançado o projeto, foi, né, dado na verdade uma esperança, né, para nós, e não tem nem os alvarás ambientais, né, ainda não existem. Então isso realmente é difícil. O que o governador determinou é que seja feita a conclusão ou a ligação dela com a Guilherme Schaff, e já me liberou também o recurso para que a gente possa fazer as desapropriações, e estamos caminhando para isso, para daqui a pouquinho, eu espero já em 30, 60 dias no máximo, poder lançar a licitação para a obra da Pedro Zimmermann. Então, a grande revitalização da Pedro Zimmermann, que vai da 470 até passando um pouco o aeroporto de Blumenau, esse primeiro trecho, que vão ter 3 pistas, né? 2 para veículos, uma para ônibus, corredor de ônibus exclusivo, e mais a calçada e ciclovia. Então isso sim vai ajudar, vai trazer mobilidade, e é um grande investimento da Prefeitura de Blumenau, mais uma vez com o apoio do governo do estado. É um alívio agora de forma imediata, digamos assim, não vai resolver o problema, mas lá na frente se pensa daqui 20, 30 anos para tentar resolver esse gargalo do trânsito, principalmente na região norte de Blumenau? Sim, ali na verdade é o seguinte, a conclusão da Via Expressa, né, até o final lá no pé da serrinha, sim, pelo menos, ou se fizer uma ligação com Massaranduba, né, e sair mais para frente, ela é uma grande opção. O que eu digo que nesse momento é inviável, porque quem lançou o projeto lançou uma falsa esperança, disse, olha, dá para fazer isso aqui, vamos fazer, mas não tem nem recurso previsto em orçamento e nem as licenças ambientais. Então o que precisa agora é fazer a ligação, né, para que ela possa ser utilizada e não fique lá uma rua sem utilidade alguma, e também a nossa parte para fazer a Pedro Zimmermann. Mas é o que eu digo, esse investimento é uma via que é a região que mais cresce na nossa cidade de Blumenau, é onde tem o aeroporto da nossa cidade de Blumenau, e durante muitos e muitos anos aquilo foi crescendo, prédios sendo construídos, os lugares e os terrenos sendo habitados, construídos, e os investimentos pararam no tempo. Então é a mesma estrada que nós temos há muitos anos, que não comporta mais essa mobilidade das pessoas. E a gente precisa fazer alguma coisa urgente, por isso que o nosso foco principal nessa região norte, né, junto com o binário, com a ponte, enfim, o corredor norte, com o prolongamento da São Valentim, tudo isso, e aí puxando também para Pedro Zimmermann, né, para a região lá da Itopava Central, e vai contemplar Itopavazinha, toda a região, ela vai melhorar em muito a mobilidade. Mas a gente não pode parar aí. Os nossos projetos, né, como eu digo, o recurso já está garantido para fazer essa primeira parte, e depois a gente precisa continuar, porque dali para frente até, né, pelo menos a Serra e depois a Vila Itopava, a gente precisa também ter condições para as pessoas pararem de morrer no trânsito, né? É muito triste realmente quando a gente vê que
há excessos, né? Há erros dos condutores de veículos ou de motocicleta ou dos carros, até às vezes imprudência, né? De ciclista, de pedestre atravessando onde não pode, só que é porque não tem muitas vezes condições ou não tem alternativa para fazer aquilo. Então a gente precisa resolver e dar essas melhores condições para ter segurança viária. E quais são as principais obras que a população de Blumenau pode esperar nesse ano de 2026? Toda essa de infraestrutura, toda essa região norte que citei agora que a gente vai fazer. Uma das obras também muito importantes, e é uma grande novidade isso do nosso governo, é agora também que a gente já está lançando a licitação, com o recurso do governo do estado, mais uma vez, do viaduto, vamos chamar assim, da Rua Tocantins. A gente vem da Rua São Paulo, acessa a Rua Tocantins e vai pegar a Ponte de Ferro para atravessar a Martin Luther. Essa via, esse viaduto, a gente vai lançar a licitação agora. É uma obra que deve levar entre 8 e 10 meses, né, de execução efetiva. Só que isso nós vamos tirar aquele semáforo da Rua Tocantins e também de quem vem da Beira Rio, da Martin Luther, vão ser 2 semáforos que vão ser retirados. Então vai melhorar e desafogar o trânsito da Rua São Paulo, porque as pessoas vêm para entrar na Tocantins e ali já dá uma fila naquela via da esquerda ali, né? Então isso tudo vai melhorar porque o trânsito vai fluir. Então a gente vai, né, a pessoa vai pegar a Tocantins e quiser acessar a Martin Luther, já vai ter a entrada à esquerda sem sinaleira alguma. Quem vem da Beira Rio passa por cima do viaduto, não tem mais sinaleira, e quem vai para a ponte passa por baixo ali para acessar a Ponte de Ferro. Então isso é uma grande obra para melhorar, para ajudar na mobilidade aqui também da região central. Rapidamente, prefeito, nosso tempo está quase se esgotando por aqui, 7h56, falando sobre turismo no caso, né? Blumenau tem vocação do turismo, de eventos, e a gente percebe que tem um equipamento que está lá com a obra parada, o centro de convenções. Vai sair do papel esse ano, prefeito? Vai sair também, é uma das prioridades. Nós estamos readequando o projeto, né? Quando assumimos, infelizmente é assim, né? O projeto feito antes, aí a obra não aconteceu, e isso por conta apenas e responsabilidade exclusiva da empresa que ganhou e não cumpriu o contrato, mas a gente está revendo os pontos e já encaminhamos ao governo do estado essas alterações para que a gente tenha o nosso centro de convenções. O projeto está pronto, recurso garantido, ele precisa somente acontecer, né? Através dessa revitalização desse projeto. A gente viu que tinha alguns pontos ali, porque eu quero transformar toda a área num distrito turístico. Então veja, são grandes investimentos e grandes ideias que a gente tem ali para fazer no entorno da Vila Germânica, porque no ano passado, dando liberdade para a nossa Secretaria de Turismo, para o Parque Vila Germânica buscar condições e buscar parcerias e fomentar a nossa cidade, nós aumentamos o giro da economia em mais de 240 milhões de reais somente de janeiro a setembro, sem contar o Oktoberfest. Só na Oktober, né, todo esse turismo em volta, indireto, também foram mais de 40 milhões de reais registrados aqui. Fora todo, eu digo, o movimento da própria festa Oktoberfest. Então nós temos hoje a Oktober, agora a gente vai lançar a Páscoa, né, com uma decoração muito bonita, e já temos recebido muitos turistas de cidades próximas e até de fora para conhecer o nosso Natal, que foi lindo. Agora vem Páscoa, depois Oktoberfest novamente, enfim, a gente tem diversos shows. Agora eu aproveitar rapidinho para a Sommerfest, né? Então 29, 30 e 31 teremos a Sommerfest com Spatenplatz todo decorado. Novamente a gente quer buscar as origens lá da Alemanha, de Munique, mais ou menos o que a gente fez no Galegão, a gente vai ter agora na Sommerfest. Então quem gostou do Galegão, quem curtiu bastante essa festa, venha para nossa Sommerfest, que vai ser assim: comidas em pratos de porcelana e o chopp servido em canecos de até de 1 litro. Prefeito, muito obrigada, né, pelas informações, pelo tempo, né, por atender novamente aqui a Jovem Pan Blumenau, especialmente o Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez para vocês, e a gente vai falando, tem bastante assunto, mas o que eu quero dizer para a comunidade é que a gente está trabalhando muito para deixar a nossa cidade cada vez melhor. Grande abraço. Vou marcar uma próxima oportunidade para falar de outros assuntos ainda, educação, enfim, mais falar sobre infraestrutura aqui no Jornal da Manhã. Pena que o nosso tempo é curto, mas muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Manhã. Obrigado. Nós conversamos com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL. A entrevista completa pode ser ouvida novamente daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. Jovem Pan.